Alô pessoal, estamos ao vivo aqui pelo Facebook fazendo uma transmissão extraordinária devido aos últimos acontecimentos da nossa cidade, né? Foi uma transmissão de última hora, então vocês podem ver que não tem cenário montado, a gente está fazendo direto aqui da redação para comentar sobre a convocação da CDL Sertânia, sobre o protesto da CDL, que vai acontecer amanhã, né, segunda-feira, a partir das 10 horas da manhã. A concentração vai acontecer lá na Vila do Ferro Velho, em espaço aberto para evitar aglomeração. A CDL anunciou uma série de regras, de cuidados que devem ser tomados por todos que estão participando, né? Só vão poder participar pessoas de carro, no máximo 2 pessoas por carro. Caminhões e caminhonetes não vão poder carregar pessoas na carroceria, né? Apenas uma pessoa por carroceria, né? Que vai ficar responsável ali para evitar que as pessoas subam. Não será realizado nenhum bate-papo, nenhum comício, nenhum discurso, nada do tipo, né? A CDL vai divulgar uma nota à população de Sertânia em relação a essas restrições que estão sendo impostas em nossa cidade, em nosso estado como um todo, e foram agravadas, né, por alguns prefeitos, né, de 16 cidades aí de Pernambuco, né? Um grupo de prefeitos da Associação Municipalista resolveu endurecer as regras do governador. Então a gente vai dar uma olhadinha rápida aqui no histórico do que está acontecendo, falar algumas coisas que a gente já vem há algum tempo pesquisando e nos preparando para falar para vocês, em relação ao enfrentamento mesmo da doença, que são notícias que a gente não vê na grande mídia, não vê na Globo, não vê no Fantástico, enfim, porque não interessam a esses grupos de grande mídia que quem é um pouco ligado na vida sabe que existe um problema aí no jornalismo, que é a ligação econômica entre esses grandes grupos de mídia e o poder econômico, né? As grandes indústrias, as grandes farmacêuticas, né? Principalmente aí tem muita ligação com os veículos, e a briga política, né? Acabaram politizando um problema de saúde, um problema sanitário, e quem está sofrendo é a população, os mais pobres, né, os trabalhadores liberais, as pessoas que precisam trabalhar hoje para comer amanhã, né, estão sendo os mais afetados com medidas como o lockdown, né, apesar de não ter base constitucional e nem científica, né, não há eficácia comprovada. Aliás, há estudos que mostram a ineficácia do lockdown. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho. Então vamos começar aqui pela ordem. O meu diretor está aqui monitorando, então se tiver com algum problema no áudio, ou que quiserem fazer algum comentário durante a live, vocês fazem e ele passa para mim um comentário. Tá tudo em ordem aí? Bom, então vamos lá. A primeira notícia, obviamente, é a convocação da CDL. Vamos só dar uma olhadinha aqui. A CDL, nós divulgamos aqui no blog do Mídia, ela convocou essa carreata, né, para a próxima segunda-feira. Quem entrar nas mídias aí da CDL vai ver que ela anunciou hoje, agora no final da tarde, as medidas de segurança que devem ser tomadas, tá? Isso que eu falei anteriormente aqui. E por que a CDL então resolveu fazer esse protesto? Tem um dado aqui interessante. Veja só, essa matéria foi publicada na Folha de Pernambuco, no dia 6 agora de março, que ela divulgou aí esse número de 2.270 estabelecimentos que foram fechados em 2020. Muitos desses aí não se recuperaram, e você imagina quantas famílias, né, milhares de famílias que dependiam desses comércios para viver, né, ficaram desamparadas. Então, isso também é um problema de saúde, né, tão grave quanto a doença. E o que a gente observa é que o remédio, a solução que estão dando para combater a pandemia está sendo mais grave do que a própria doença. Esses aí são dados oficiais, tá? A Federação do Comércio de Pernambuco comenta sobre esses dados, destaca aqui que o setor de vestuário foi um dos mais afetados pelo lockdown. Na verdade, você vai ver muita matéria
na grande mídia principalmente, dizendo o seguinte, que esses efeitos são gerados pelas medidas, né? Lockdown, quarentena, isolamento social, o hashtag fica em casa, o que quer que seja. Só que isso é uma abstração, né? Porque o lockdown, ele é uma palavra. Quem causa o dano é quem decreta o lockdown, né? E quem está decretando o lockdown, quem está decretando essas medidas restritivas são os nossos governantes, que eram para ser nossos empregados, porque nós votamos neles. E o que a gente vê que eles vêm fazendo é uma quebradeira inconsequente aí da economia, gerando graves problemas de saúde. Você pode colocar aí no Google, fazer uma pesquisa, aumento de índice de suicídio, né, por conta desse tipo de medida, né? Vários empresários que não conseguiram pagar as contas, pagar empregados, têm relatos de suicídio, aumento de problemas psicológicos, aumento de comorbidades, né? Aumento de peso e tudo mais, e tristeza, ansiedade, tudo isso aumenta. E segundo a própria Organização Mundial da Saúde, todos esses problemas contribuem para baixar a imunidade das pessoas. Com a imunidade baixa, fica mais fácil de você pegar a doença. Então, só observando por esse ponto, já se vê que há uma grande incoerência nos decretos, né, de lockdown, que visam resolver um problema e acabam piorando. Pois bem, voltando aqui para a CDL, a CDL já vem há algum tempo tentando conversar com os poderes públicos, tentando amenizar o impacto, amenizar o baque, mas infelizmente a gente viu que do começo do ano para cá havia uma sinalização de entendimento, de conversa, mas foi tudo pose, né? E no começo do mês o governador decretou algumas medidas restritivas, toque de recolher, fechamento, diminuição de horário, impediu missas, tudo aquilo que aconteceu ano passado, né? E dia 15 agora, ele falou que a partir, né, do dia 18 passado, iria entrar em vigor uma quarentena mais severa, e no dia 18 ou 19, prefeitos da Associação Municipalista se reuniram e decidiram apertar ainda mais as medidas do governador. Eu chamo a vocês a atenção, veja só, eu estou no site oficial aqui, ó, a MUP, tá? A Associação Municipalista de Prefeitos de Pernambuco. A notícia do site deles, a foto que eles usaram, mostram que os prefeitos, na reunião que decidiram fechar as cidades para combater a doença, na reunião eles não estavam fazendo distanciamento social. Então, quer dizer, o povo é penalizado, mas eles que deveriam dar o exemplo, né, fizeram a reunião presencial sem utilizar o distanciamento. Essa matéria está lá na mup.org, qualquer pessoa pode entrar e acessar e ler as informações. A Folha de Pernambuco, mas quando deu a notícia, ela deu a lista de cidades que iriam sofrer com essas medidas, e a nossa querida Sertânia foi contemplada, né, com o lockdown total a partir da quarta-feira. Até o momento a gente não teve notícia de um decreto oficial de algo do tipo, né? Eu estou mostrando do prefeito de Sertânia, eu estou mostrando aqui a reunião da Associação Municipalista, e se você for na Folha de Pernambuco, na lista de cidades que ela diz que vão adotar lockdown total, Sertânia está incluída para a partir da quarta-feira ter lockdown total. Pois bem, o que os prefeitos alegam aqui é que a doença está descontrolada, muita gente em UTI, muita gente sendo infectada, sendo contaminada. Lá para o final dessa conversa, que vai ser rápida também, eu vou reproduzir aqui o vídeo de um médico, um doutor, que é otorrino, ele falando da escalada, de como se chegou a esse ponto e dos números, das formas ineficientes e até errôneas que se usa para dizer que tem muita gente com Covid, ou que o gerenciamento de leitos, dessas medidas e tudo mais. Eu peço a você que fique aqui, faça um esforço, é muito importante que você assista essa live até o final. Eu vou fazer o máximo possível para ser objetivo e rápido. Mais para frente a gente vai cortar alguns vídeos para deixar as informações mais organizadas, mas eu peço a você que fique aqui conosco. Então vamos lá.
os prefeitos estão dizendo que estão preocupados com a nossa saúde, né? E nos mandam ficar em casa, dizem o que é que a gente tem que comprar ou não comprar, penalizam o comércio, mas tudo é para o nosso bem. Pois bem, nas eleições do ano passado, quem não perdeu a memória, quem não sofre de amnésia, lembra que a comemoração... Eu vou só sair daqui um pouquinho da tela para ficar melhor para vocês. Vamos lá. Então, nós divulgamos essa matéria aqui no dia 17 de novembro no mídia, com imagens da comemoração de prefeitos e vereadores que foram eleitos e muitos deles reeleitos. Muitos deles também aliados ou do mesmo partido do governador de Pernambuco. Cadê o distanciamento social? Cadê a máscara? Cadê a preocupação com a saúde da população durante o período eleitoral do ano passado? Nós temos aqui alguns vídeos, né, de Sertânia. Vamos reproduzir rapidinho aqui esse vídeo aqui de Sertânia. O som não saiu não. Parece que está tendo um problema no som, está desativado o desktop. Vamos ativar novamente aqui. Vou reproduzir. Mas tem outros que têm 400, 300, 200, 100 que contribuem para a eleição deles. A eleição é proporcional. Vamos baixar aqui, gente. Vamos ver. Custódio. Aqui o vídeo está com um probleminha no áudio, mas está a multidão aí. Carnaíba. Tem mais algum aqui? Buíque. Tem mais algum aqui? Bom, foram esses que nós utilizamos na matéria. Voltar aqui para mim só um... Então, gente, essa matéria nós publicamos em novembro do ano passado. Recolhemos esse material da festa da vitória dos então candidatos, né, na época, alguns eleitos e outros reeleitos. Desafio aqui também alguém que tenha coragem de dizer que durante a campanha não foram feitas aglomerações. Muitos dos nossos vereadores e prefeitos que agora fecham a cidade pensando na nossa saúde, durante a campanha entraram nas casas dos eleitores, aglomeraram, tomaram café, abraçaram eleitores. E a saúde estava onde? No mês de outubro, novembro, se vocês não lembram, os gráficos de contaminação e os boletins epidemiológicos das prefeituras davam conta de um determinado controle na contaminação. Após passar a eleição, né, tem um caso emblemático que foi em São Paulo. Após o prefeito de São Paulo ser reeleito, o governador de São Paulo decretou lockdown. Então, é até um apelo para a gente, né, enquanto cidadão, a gente lutar contra a hipocrisia, gente. Eu vou falar agora, o que eu vou falar agora é uma questão opinativa, tá? Mas deve ser falado. A gente aceita ser usado, nós abrimos mão da nossa liberdade, nós abrimos mão do nosso direito de trabalhar. Vários vídeos aí na internet, se você desligar um pouquinho a Globo e for pesquisar um pouco mais a fundo, vários trabalhadores sendo humilhados, né? Muitas pessoas, a gente vê várias críticas aí durante o dia à manifestação da CDL,
falando em relação uns preocupados com a saúde, a gente entende o medo também, mas dizendo que tem que se trancar mais um pouquinho para combater a doença. Ok, se você tem dinheiro, tem a despensa cheia para passar um ano em casa comendo, beleza, né? Você correu atrás disso, amém. E quem trabalha hoje para comer amanhã, como é que faz? Essa pessoa tem que morrer para você ficar bem, para você ficar com a sensação de segurança. Ou seja, os pobres têm que morrer de fome para você se sentir uma pessoa segura. Nós estamos acompanhando um caso de um jovem do Alto do Rio Branco, onde a mãe dele é diarista, faz limpeza nas casas e ganha R$400 por mês. Ele vendia munguzá, né, nas casas para juntar com o salário da mãe e ali ter a sobrevivência dos dois. Ele está impedido de fazer essa atividade. E aí? Eles vão comer só meio almoço agora? Meio jantar, meio café da manhã? É interessante ver a insensibilidade das pessoas em relação ou porque está totalmente desconectado da realidade, ou porque está com muito medo. Porque se você é funcionário público, ou se você tem uma renda, ok. Agora, se você é a favor do fique em casa, então também não peça delivery, né? Não vá ao supermercado, porque o rapaz do delivery está se colocando em risco, não está? Andando na rua para entregar a sua comida. Então você está colocando, segundo a sua lógica, né, a lógica de quem é a favor do fique em casa, você está arriscando a vida dele para garantir a sua sobrevivência. Isso é de uma covardia monstruosa. Então é questão da gente raciocinar um pouco mais. Eu lembro na campanha passada, vereadores de oposição comentando sobre as medidas do prefeito, gravando vídeo em frente àquelas barreiras que a prefeitura fechou entradas e saídas da cidade, e dizendo que estava certo o que o prefeito estava fazendo, mas deveria fazer mais. Vereadores de partido de esquerda dizendo isso. A esquerda que tem para si o monopólio da caridade, né, e da defesa dos pobres. Só eles defendem os pobres. E querendo apertar ainda mais. Eu me pergunto se essa pessoa é uma pessoa com estudo superior, tá? Se essa pessoa tem noção do que está falando ali. Uma pessoa dessa, imagina uma pessoa dessa na Câmara de Vereadores, representando o povo. A gente vê o sofrimento das pessoas para sustentar filho, colocar comida na mesa, trabalha hoje para comprar comida de amanhã, e uma pessoa dessa que estava se lançando, né, a candidatura de representante do povo como vereador, dizer uma coisa dessa. Sem falar que mostra também o desconhecimento dessa pessoa em relação às leis, né? Porque segundo a Constituição, como a gente vai ver daqui a pouquinho, só quem poderia decretar esse tipo de medida é o presidente da República, mediante a aprovação do Congresso Nacional, se decretado estado de sítio ou de defesa. Isso está na Constituição. E o STF, rasgando a Constituição, atribuiu tirou do presidente essa prerrogativa e deu total autonomia a estados e municípios. Então, o que está acontecendo hoje é culpa de governadores e prefeitos que não souberam gerir a crise. E daqui a pouco a gente vai ver aqui quanto Pernambuco recebeu do governo federal, obrigado o STF obrigou a União a repassar esse dinheiro para os estados, um valor exorbitante que não precisou o governador justificar onde ia gastar, né, de livre uso. Nossa cidade também recebeu mais de 3 milhões de reais. E aí fica a pergunta, cadê, né, o investimento? A gente tem um hospital de campanha, a gente tem respirador, né? O que é que acontece? A gente chega com sintomas da Covid no hospital e é mandado para casa para esperar desenvolver a forma grave, para ser entubado e morrer. Né? 60% das pessoas que são entubadas não voltam. Onde milhares de médicos pelo mundo todo estão aplicando o tratamento precoce, reduzindo internamento em leitos de UTI com o tratamento precoce. Então essas medidas estão, né, todas contra a população. Mas a gente vai chegar lá, vamos só continuar aqui com a nossa seleção de matérias. Eu queria mostrar para vocês aqui agora, vamos mudar aqui a tela. Eu queria mostrar para vocês aqui agora a entrevista, o vídeo, né, de uma entrevista com, acho que é o gerente das lojas Narciso.
Vamos ouvir aqui rapidinho o que ele falou. Eu queria mostrar a aglomeração que está sendo causada pela fiscalização, em primeiro lugar. Chega um policial junto do outro, tudo junto, parece que a gente aqui... Então, os primeiros a não cumprir os protocolos de segurança é a própria fiscalização. É a minha primeira queixa. Segundo, existe uma desigualdade nessas fiscalizações. Eu vim agora da loja americana, que tem uma proporcionalidade similar à minha. Tem as banquinhas de chocolate bombom, e o resto é panela, produto de cabelo, e tudo mais, caminhos de banho. A loja americana está lá aberta, não chega nenhuma fiscalização na loja americana, porque foi em grande. Há uma perseguição, um complô dessas grandes redes aí junto com esses governos de estado de fiscalização para prender os pequenos que geram emprego em favor dos grandes. Se é para fechar, fecha todo mundo, eu estou de acordo. Nenhum empresário é a favor de doença, nem nada não. A gente só quer simplesmente trabalhar. A nossa luta é para que todos trabalhem e tenham emprego. Agora, essa fiscalização é tendenciosa. Por que deixaram as concessionárias abertas? Por causa do Chuamba, que é o secretário. Por que não fecharam as concessionárias? Tem concessionária de útil. É uma vergonha o que Pernambuco está fazendo com o empresariado. É uma vergonha. Injustiça. Nós queremos só justiça. Trabalho. Quer para fechar, fecha todo mundo. Fecha os atacados. Então, gente, é isso. Ele cita aí o Chuanda em relação às concessionárias. Chuanda é um ex-secretário do governo do estado de Pernambuco. Ele foi secretário de desenvolvimento, salvo engano, até dezembro de 2020. Vamos voltar aqui. Ele foi secretário até dezembro de 2020 e ele é um ex-sócio do grupo Parvi, que é um dos maiores donos de concessionárias do Nordeste. E você vê que esse decreto, o último decreto do governador da quarentena, contempla como essencial as concessionárias. Né? Fica essa coincidência aí, só para a gente analisar um pouco. Dentre tantas incoerências desses decretos, em relação a classificar o que é essencial ou não, porque a atividade essencial é toda aquela que eu preciso dela para sobreviver. Né? A lógica nos leva a entender isso. Mas eu queria que vocês acalmassem os ânimos políticos e a gente analisasse a coisa com frieza. Bancos, supermercados, farmácias, enfim, são essenciais. Quando você diminui o horário de atendimento, a demanda aumenta, porque todo mundo corre para aquele local, só naquele horário, causando aglomeração. Uma lojinha de roupa, um mercadinho de bugiganga, de bairro, onde entram 10 pessoas, quando muito entram, por dia. Logicamente é mais fácil você controlar a entrada de 10 pessoas numa loja pequena do que controlar um supermercado, uma fila de banco. No entanto, essas lojinhas pequenas foram consideradas não essenciais e as outras lojas essenciais, provocando aglomeração e aí sim, promovendo a disseminação do vírus. E o que é que a gente vê? As autoridades jogando a responsabilidade para os empresários, né? Donos de loja, de supermercado e tudo mais. Ele é quem tem que controlar o fluxo e álcool em gel e tudo mais. Mas o funcionamento é reduzido por decreto governamental. Outra coisa, gente, a gente notou algumas críticas durante o dia hoje ao protesto da CDL, falando de empresários ricos de Sertânia, porque está mexendo no bolso deles. Minha gente, eu sei que é complicado, porque a gente vem de 20 anos sendo analfabetizados, né, há mais de 20 anos aí. Mas os grandes empresários, a palavra empresário, né, no Brasil é um xingamento, né? O cara não tem hora para chegar nem para sair, gera emprego e renda para milhares, milhões de famílias, para o município, e o cara é tido como um monstro. Né? Tem uma carga tributária do tamanho do mundo nas costas dele. Né? Se ele paga R$1.000 de um funcionário, ele paga mais 1.000 ao governo. Então o custo é gigante. As pessoas que a gente vê criticando, empresários, comerciantes, são pessoas, né, no geral, que nunca trabalharam no comércio, não sabem como funciona o sacrifício de uma pessoa dessa. Mas você veja, perdi o fio da meada aqui, eu estava comentando sobre
que o pessoal tá... Isso. O pessoal criticando. Veja só, os grandes empresários de Sertânia são os donos dos supermercados, dizendo que agora eles aderiram a carreata, enfim, ao protesto, porque está mexendo no bolso deles. Minha gente, se eles são essenciais e eles realmente estivessem visando só o lado financeiro, eles não iam participar da carreata, eles seriam a favor do lockdown, porque só eles estão vendendo. Então, o fato desses comércios essenciais estarem protagonizando, na verdade, esse movimento, mostra a união da classe, mostra a união da categoria, e que eles estão falando não só em nome deles, mas em nome dos pequenos também. Né? Quantas academias aqui, gente, o ano passado foram fechadas e tiveram que ressurgir das cinzas? Né? Quantos comércios pequenos, quantos comerciantes tiveram que se reinventar, fechar a loja, abrir uma lojinha menor, começar do zero? E vocês não veem isso. Né? A gente está vendo hoje vários vídeos na internet aí, policiais dando voz de prisão, agindo com truculência contra profissionais liberais que estão vendendo fruta no meio da rua, né? Vendendo, sei lá, bugiganga para sobreviver, para comprar o alimento do dia. Né? E fica aquele questionamento que são trabalhadores, né? Precisam do emprego, mas tem uma imagem aqui que eu quero mostrar para vocês daqui a pouco. 5 pessoas, né? Eu acho que da Guarda Municipal, da Vigilância Sanitária, eu não sei, daqui a pouco a gente vê, mas eu acho que da PM também, autuando um vendedor de fruta. Quer dizer, 5 pessoas com salário garantido, autuando um profissional liberal que precisa comer amanhã. A gente entende a pressão em cima desses profissionais também, só que, como a gente vai ver mais na frente, tudo isso é ilegal. O lockdown é inconstitucional e ordem ilegal, ninguém é obrigado a cumprir. Ah, mas eu vou perder o emprego. Então, o preço de manter o teu emprego é matar uma família de fome. Então, né, será que vale a pena cumprir esse tipo de ordem? Era assim, né, que os soldados nazistas e comunistas, né, da Rússia falavam, né, estou cumprindo ordem, sim, para matar os outros. Vamos seguindo aqui na nossa maratona aqui de notícias. Quase 30 minutos de live. Vamos lá. Vamos correr aqui, já deu quase 30 minutos. Mas eu quero mostrar para vocês quanto Pernambuco recebeu. Cadê aqui em cima? Estados. Isso, Pernambuco, vamos lá. Eu estou aqui, pessoal, no site do Senado Federal, então é um dado oficial, tá? Aqui está o número de Pernambuco, ó, todos os entes federativos estão aqui no site do Senado. E Pernambuco está aqui, veja só. Pernambuco recebeu 368 milhões para investir na saúde pública e 1 bilhão e 78 milhões de livre aplicação, para o governador aplicar como quisesse. Vamos ver aqui nossa Sertânia. Sertânia recebeu 3.254.296 reais e 81 centavos para aplicar na saúde. Então, se todo esse recurso for recebido por estados e municípios, nos fica aí a pergunta: cadê o resultado do combate? Né? Se o ano todinho foi gerido aí com esse recurso e esse ano é preciso fechar, então, né, uma coisa leva a outra, e isso mostra a incompetência da gestão desses recursos aí. E isso é recurso nosso, né? Sai do nosso bolso. Então a gente quer saber essa livre aplicação, quer saber onde foi aplicado isso aí, né? Onde estão os hospitais de campanha, né? A questão da contagem dos leitos também está sendo questionada em vários estados, né? Porque algumas secretarias, quando um cidadão, um paciente dá baixa do leito, aquele leito também é eliminado, ele para de ser contado. Então vai sempre se manter o número de leitos de UTI cheios. Então está sendo questionado isso, né? Está sendo investigado, tem vários jornalistas se dedicando a isso. Eu preparei aqui para vocês uma sequência de vídeos de trabalhadores. É esse povo aqui que eu queria que os vereadores da nossa cidade e os que foram candidatos na eleição passada, que as pessoas olhassem para eles e olhassem no olho de um cidadão desse e mandassem ele ficar em casa.
Vamos olhar aqui, primeiro vídeo. Sem comer, ninguém pode ficar em casa. Qual o nome do senhor? Francisco de Oliveira, Quantos anos o senhor tem? 72 anos, Parabéns. Bom trabalho do senhor, tá? igualmente. Sabedoria de um homem de 72 anos. É preciso dizer que sem comer ninguém precisa ficar em casa, porque ninguém pode ficar em casa, porque a nossa geração parece que não acha que a comida brota na geladeira, né? É só você pedir pelo telefone e ela chega automático na sua casa. E a pessoa que vem, que fica exposta ao vírus, que vem entregar, né? No caso do delivery. Vamos lá, o próximo vídeo aqui. Selma, bom dia. Tá fazendo suas orações em frente à igreja. Tá pedindo o que, amor? Pedindo que suspenda esse lockdown, porque não tem necessidade aqui em Currajado, não, porque quando eu saio vendendo, não tem ninguém na loja. A rua tá deserta. Pedindo que essa governadora use o bom senso, porque não tem condições, não. Vamos pro próximo. Essa é a foto que eu comentei agora há pouco com vocês. Olha só, 1, 2, 3, 4, 5 profissionais que a gente sabe que está cumprindo ordem, sabe da pressão em cima, mas 5 profissionais com salário garantido, multando um cidadão que precisa vender sua mercadoria hoje para comer amanhã. Vamos pro próximo. Queria que vocês ouvissem esse aqui. Como é que eu vou ficar em casa cheio de criança em casa, meu irmão? Cheio de guri em casa, eu vou ficar fazendo o que em casa, parceiro? Me dá uma cesta básica aí pra eu passar um mês em casa, que eu fico em casa de boa. Agora com minha despesa vazia, meus filhos em casa, fica em casa, e aí? Você é maluco? Não dá pra ficar em casa não, meu irmão, minha despesa tá vazia, eu tenho que botar comida pros meus filhos. O relógio não passa de 11 pra 1 hora não, chega no 12, quando chega nos 12 as crianças choram. Você tem seu salário bom todo mês, tá de boa. A gente não, depende daqui da rua pra poder levar nosso pão de cada dia pra casa, rapaz. Nós passa, a polícia fica olhando pra nossa cara, pensa até que nós é ladrão. Nós tá trabalhando, rapaz, quer levar nossa... Como é que leva o mercadoria do pai de família, rapaz? Você é doido, nós saímos de casa de manhã cedo, rapaz, intuito de levar o pão pra casa, rapaz. Não é pra roubar, nem traficar, nem nada não, pelo amor de Deus, rapaz. Se você quer que nós fiquemos em casa, dê uma solução. Chame nós pra conversar, ver como é que pode fazer. Faça alguma coisa pela população, não é só ficar em casa não. Ó, aqui chora, pai, quando dá meio-dia. As crianças não podem pagar pelo pai. Vamos para um próximo aqui. Até pelo amor de Deus, um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de feijão. Senhora, eu não tenho condição, eu não tenho nada para comer, estou desempregado. Estou pedindo a vocês, até pelo amor de Deus, vocês me ajudar. Um pacote de arroz, um litro de óleo, um pacote de sal, vocês me ajudar, que Deus não quer fazer falta para vocês, gente. Deus te abençoe. Então, gente, um pai de família chorando aí no supermercado, pedindo que o ajudem a levar comida para os filhos. Anteriormente, um profissional também se diz pai de família. E aí, fica em casa? E aí, senhores vereadores, essas pessoas têm de ficar em casa? Senhor prefeito, senhores prefeitos, senhores governadores, são essas pessoas que têm de ficar em casa? Não se viu na mídia, do ano passado até hoje, nenhuma notícia de que o salário de vocês estivesse atrasado um dia. Mas essas pessoas têm que ficar em casa, para não transmitir o vírus. E na eleição do ano passado, vocês aglomeraram, vocês se abraçaram os eleitores, e a doença estava controlada. Aí agora a culpa é do trabalhador, a culpa é de quem gera renda. A culpa é de quem leva esse país nos ombros. E aí eu faço um apelo também à oposição da nossa cidade, que sejam oposição. Recursos tem, minha gente. Recursos que eu digo, informações. Quantos estudos aí estão dando conta de que o lockdown mata? Quantos estudos aí estão dando conta
de que o efeito do lockdown é exatamente o contrário. Na Constituição está clara que só quem pode tomar essa atitude, medidas como essa, é o presidente da República. Ah, mas o STF, sim, advogado, gente. Ações, processem, ajam. Ou para vocês só interessa o voto também do povo que está morrendo de fome agora. E que vocês sabem aglomerar e ir na casa deles para pedir voto. Vamos seguir aqui. Tá chegando ao fim, gente. Quem ainda está aí, né? Fica até o fim, eu peço, para a gente analisar mais algumas informações aqui. Não sei se vocês viram, mas a semana passada um comerciante lá de Ribeirão Preto foi preso porque se negou a fechar a loja. Né? Também precisa da loja para dar comer aos filhos. Se negou, foi preso. E aí o juiz da comarca de Ribeirão Preto julgou a prisão ilegal e mandou soltar. Eu queria mandar para vocês aqui a justificativa do juiz, tá? O juiz Giovanni Augusto Serra Azul Guimarães, lá da comarca de Rio Preto. Veja só, vamos ler esse parágrafo aqui. O juiz considerou que a prisão em flagrante do comerciante fere direitos fundamentais estabelecidos no artigo 5º da Constituição da República, inerentes à dignidade humana, à propriedade, ao livre comércio do trabalho, ofício ou profissão, à intimidade, à vida privada e à honra das pessoas, e à livre locomoção do território nacional em tempo de paz. O juiz, esse parágrafo aqui agora, o juiz esclarece que, de acordo com os artigos 136 e 137 da Constituição, da Carta Magna Brasileira, a restrição de alguns direitos e garantias fundamentais somente poderiam ser tomadas pelo Presidente da República com a aprovação do Congresso Nacional, mediante decretação de estado de defesa ou sítio. E aqui eu vou ler a fala do juiz, tá? Atualmente não vigora nenhum desses regimes de exceção no Brasil, de modo que o direito ao trabalho, ao uso da propriedade privada, no caso do estabelecimento comercial, e a livre circulação jamais poderiam ser restringidos, sem que isso configurasse patente violação às normas constitucionais mencionadas. Veja-se que nem a lei poderia fazê-lo, porque não havendo decreto presidencial aprovado pelo Congresso Nacional, reconhecendo estado de defesa ou estado de sítio e estabelecendo os limites da restrição aplicáveis, tal lei seria inconstitucional. O juiz cita também, na decisão dele, evidências científicas de que o lockdown é prejudicial. E ele está baseado aqui no entendimento do Supremo Tribunal, que o Supremo Tribunal diz que as medidas governamentais devem ser justificadas. E qual é a justificativa que se dá para uma medida dessa? Quando nós temos, deixa eu ver se abrir aqui, esse estudo aqui da Universidade Federal de Pernambuco, feito por 2 doutores, do ano passado, onde comprovaram que o isolamento social pode aumentar a morte por Covid. Nós publicamos isso aqui no mídia, esse estudo. Esse estudo não. Tá, a gente vai publicar esse estudo aqui no mídia, dentro do estudo. Mas se você quiser, pode acessar aí, estudosnacionais.com, pesquisa lá por UFPE, e tem o link aqui do estudo. Tá? Você clica, abre o estudo aqui, está em inglês. Ah, mas eu não sei. Aí, paciência, né, gente? Tem que traduzir e analisar o estudo aqui. A fonte está aí, tá? Outro estudo. Um estudo agora da Universidade de Stanford, na Califórnia. Um estudo também muito sério, do ano passado, que concluiu que o lockdown não diminui a transmissão de Covid. Esse aqui está publicado no mídia, está lá o link do estudo. Deixa eu ver se o link está aqui, o estudo. A fonte primária está aqui. Ah, está em inglês também. Pô, tem que traduzir, gente. Aí o estudo está aí, está a matéria aqui falando, explicando, citando os problemas comprovados já, né, que causam o lockdown. Violência doméstica, problemas de saúde mental, aumento de suicídio, consequências econômicas desastrosas. Está aqui o estudo de Stanford. O que mais tem aqui? Tá.
OMS, Organização Mundial da Saúde, onde todo mundo, né, os gestores do ano passado, diziam que tinham que seguir orientações da OMS. Ok, vamos ver então a orientação da OMS para o lockdown. Essa foi a segunda vez que a OMS se posicionou em relação ao lockdown, tá? Eu preciso que vocês leiam a legenda aí para entender direitinho do que se trata. E as palavras do diretor da OMS, tá? But we had Professor Sunetra Gupta from Oxford University on, and she was implying, and I'm interested in you because you have a global mandate, a global view, was that a problem we don't think about in lockdowns is that they're very nationalistic. That if we lock down our economy, then it hits our economy. But it also means we are not buying stuff, we're not trading with weaker economies, we are not just destroying our own jobs, we're destroying the jobs of all those that in the poorer parts of the world that export to us. That seemed to me to be a reasonable point. Really important point by Professor Gupta. I want to say it again. We in the World Health Organization do not advocate lockdowns as a primary means of control of this virus. The only time we believe a lockdown is justified is to buy you time to reorganize, regroup, rebalance your resources, protect your health workers who are exhausted. But by and large, we'd rather not do it. Just look at what's happened to the tourism industry, for example, in the Caribbean or in the Pacific, because people aren't taking their holidays. Look what's happened to smallholder farmers all over the world because their markets have got dented. Look what's happening to poverty levels. It seems that we may well have a doubling of world poverty by next year. We may well have at least a doubling of child malnutrition because children are not getting meals at school and their parents in poor families are not able to afford it. This is a terrible, ghastly global catastrophe, actually. And so we really do appeal to all world leaders. Stop using lockdown as your primary control method. Develop better systems for doing it. Work together and learn from each other. But remember, lockdowns just have one consequence that you must never, ever belittle, and that is making poor people an awful lot poorer. Então, gente, segundo o diretor da OMS, o lockdown tem uma única consequência, que é deixar os pobres mais pobres. Diretor da Organização Mundial da Saúde falando, tá? Repetindo, essa é a segunda vez que a OMS se pronuncia sobre o lockdown. O próprio diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom, já havia falado, no primeiro semestre do ano passado, salvo engano, que a medida não era indicada. Vamos seguir. Também estudo da revista Nature contesta a eficácia do fique em casa, né, do lockdown. A notícia está no Terça Livre, mas você pode entrar, eles não puseram o link aqui, mas você pode entrar na internet, estudo da revista Nature em relação ao lockdown, e foi publicado agora, dia 5 de março, então tá, é uma coisa recente. E ele concluiu lá que não é possível garantir a eficácia do lockdown no combate ao coronavírus, né? As mesmas comprovações dos estudos que nós vimos até agora. E agora, gente, a gente vai entrar num tema que gostam de dizer que é controverso, né? Mas a controvérsia é entre a indústria farmacêutica, a mídia, que sobrevive também do poder econômico da indústria farmacêutica, e a realidade. A controvérsia é essa. O tratamento precoce, gente, eu quero só mostrar, antes de mostrar esse vídeo aqui, mostrar para vocês essa conta de Instagram, Tratamento Precoce Brasil. Eu tenho conversado com médicos que aplicam o tratamento precoce, né, no Brasil todo. O ano passado, 10 mil médicos assinaram uma carta, entregaram ao governo federal pedindo que fosse adotado o tratamento precoce, né, que consiste em usar, entre outras medicações, a hidroxicloroquina, que você vai achar estudo aí dizendo que não funciona, mas são estudos adulterados, né, como fizeram estudos no norte do país, aumentando a dose mais de 100% nos pacientes, que aí sim causam problemas. Mas não existe só a hidroxicloroquina. A ivermectina tem se mostrado aí uma grande aliada no combate. Vitamina D,
São várias profilaxias que podem ser utilizadas. Esse Instagram aqui, ele mostra os profissionais e a cidade onde eles atuam, Natal e tal, aplicando o tratamento precoce, tá? O tratamento precoce Brasil. Esses aqui são os médicos que tiveram coragem de expor o rosto, né? Mas muitos outros, né? Você entrando por aqui pedindo informação, o pessoal lhe dá informação do médico mais próximo da sua cidade. Essa médica aqui, ela é secretária de saúde de Porto Seguro, na Bahia, e ela foi uma das signatárias da carta que pediram tratamento precoce, né? Ainda o ano passado. Eu queria que vocês ouvissem o que ela fala aqui, tá? Eu vou só sair aqui da tela. Ouçam com atenção. Uma coisa, olha só. A Secretaria de Saúde não foi abordada pelo Estado. Ninguém perguntou pra gente, ninguém falou, ninguém perguntou pra gente qual é o nosso índice de doença. Nós temos sim casos que estão crescendo no município, ok? Estão crescendo. Nós não estamos em colapso, não existe colapso. Porto Seguro não tem colapso. É isso aqui mesmo. Temos 97,7% de recuperados. Por quê? Nós fazemos abordagem preventiva, ou seja, as pessoas que estão vulneráveis estão usando ivermectina, zinco e vitamina D. A rede hoteleira, eu tive reunião com os empresários ontem, mais de 200 funcionários ficaram com esse janeiro inteiro cheio de clientes. Teve um paciente doente e mesmo assim é porque a família de um adoeceu. Mas ele teve uma doença e doença leve. Ou seja, funcionários lidando com turista o tempo inteiro e ninguém adoecer. A abordagem preventiva funciona. Nós temos tratamento precoce nos nossos centros Covid. Caraíva atendendo tratamento precoce, Edson Martins lá no Baianão, no Frei Calixto, e aqui no centro Covid. A UPA, o máximo que ela teve de lotação de pacientes foi 8 pacientes na semana passada. Então, nós não temos colapso. Por que Porto Seguro tem que ser fechado? Por que Porto Seguro tem que ser bloqueado? Por que a gente tem que fechar tudo? A gente não pode pagar por outro município. Exatamente. Então, eu entendo que quando o Estado está fazendo isso, ele está olhando o número de pacientes que estão aguardando leito de UTI. Tem sim. No estado, em Salvador, é a quinta cidade do Brasil que mais morre gente. Não é Porto Seguro. Fecharam mais de 1000 leitos de UTI. Os leitos foram fechados e agora precisa de leitos e está achando que fechar todo mundo, fecha comércio, fecha hotel, isso vai mudar a doença. O que muda a doença Covid é fazer abordagem preventiva, é fazer tratamento precoce. As pessoas tratam e não vão ser entubadas. Não é fechar a cidade e a cidade quebrar, ok? Bom, gente, vou voltar aqui para a tela. A gente já vai partir para a última tela, tá, gente? Para acabar, já vai 49 minutos. Mas veja só. Veja que lógica perversa, tá? Que lógica satânica que está sendo usada por governadores e prefeitos. Se a doença é grave, né, a gente sabe que o problema existe. Então, por que não tratar no início? Por que não tratar precocemente? Por que esperar a pessoa ficar sem ar, ser entubada e morrer? Por que não investir no tratamento precoce, gente? Essa médica é uma de milhares que fala a respeito disso. Eu mostrei agora há pouco no Instagram com uma lista de médicos que tratam precocemente. Pesquisem sobre isso, minha gente. Tá? Desliguem um pouco o Jornal Nacional, desliguem um pouco o Fantástico. Tá? Sai um pouco das páginas oficiais, né? É bom saber o que está acontecendo até para saber o que eles estão fazendo. Mas, gente, quantas vidas poderiam ter sido salvas se tivessem sido feito o tratamento precoce? Eu tenho depoimentos aqui de médicos emocionados, chorando porque poderiam ter salvado várias vidas. Né? A gente vê muita crítica assim, em relação, voltando agora ao protesto da CDL, as pessoas dizendo, quando morrer alguém da sua família, você vai se trancar em casa. Isso é uma coisa muito injusta, gente. Tá? A gente perde pessoas da família também por outros motivos. Cadê o câncer? Cadê o diabetes? A gripe mata milhares de pessoas por ano. Tá? E ninguém nunca fechou a cidade por conta disso. O que é que a gente faz? Aprende a conviver e a tratar o problema. E temos autoridades médicas de diversas especialidades dizendo que é
eficácia no tratamento, na abordagem precoce. Essa médica, essa secretária, foi apenas uma delas, tá? E vou frisar mais uma vez aqui, como o problema é tão grave, né, a situação pandêmica, então por que esperar o paciente desenvolver a fase grave? A abordagem precoce, ela só serve se for utilizada até o 3º dia de sintoma do paciente. Após o 3º dia, há aí um quadro de infecção, e aí já muda, já é outro tratamento, tá? A abordagem tem que ser no início dos sintomas. Aí sim a eficácia. A gente vê estudos com cloroquina sendo, e não é a hidroxicloroquina é a utilização mais leve da cloroquina. A gente vê estudos com cloroquina em pacientes que estão na fase grave da doença, né? Isso para desacreditar a medicação. E por quê, gente? Um comentário bem rápido aqui. A cloroquina tem, sei lá, 70, 80 anos que a medicina conhece, né? Utiliza muito nas pessoas do estado do Amazonas contra a febre amarela, outras doenças de mosquito e tal. A Globo, pesquisem esse vídeo, gente. A Globo anunciou alguns anos atrás uma descoberta que um medicamento já conhecido estava sendo usado contra ou o Zika vírus ou a dengue, alguma coisa assim. E imagine que medicamento era esse? Hidroxicloroquina. Vejam que naquela época era o santo graal, né? A hidroxicloroquina salvando vidas, e agora não salva mais. Você vê que eles estão sim politizando uma questão de saúde, uma questão médica. A ivermectina também, ivermectina e cloroquina, gente, só para vocês entenderem, elas não têm patente. Tipo, quem descobriu esse medicamento, ou quem manipulou, quem criou essa medicação, não tem mais patente, não ganha mais dinheiro, tá? A ivermectina, no começo dos anos 90, o laboratório, que eu acho que é a Merkel, o nome do laboratório que criou a ivermectina, que é o Ivomec, né, que a gente dá muito para os animais, no começo dos anos 90 ele doou a patente, o laboratório doou a patente para que o medicamento fosse utilizado em larga escala numa epidemia de verminose que estava tendo na África. Então salvaram as pessoas na África com ivermectina. Vários estudos mostram que a ivermectina, o tratamento precoce como um todo, ele age na célula da gente, deixando a célula mais forte contra o vírus. O contrário das vacinas, por exemplo, que a vacina ela age contra o vírus. Ou seja, o vírus, para se defender, ele muda. Por isso que essas novas cepas estão surgindo aí, porque é uma reação às vacinas. Isso não sou eu que estou dizendo, são vários especialistas, né? Tem um especialista microbiologista tcheca, nós publicamos, se não publicamos, vamos publicar a matéria no mídia, mas está lá no estudosnacionais.com, ela dizendo que as novas cepas são uma reação do vírus à vacina, né? E desconfia inclusive da manipulação do vírus, mas eu sugiro que você vá até essa matéria. Não quer dizer que não seja necessária uma vacina, é lógico que é, né? Detalhe, observem os efeitos adversos que estão havendo dessas vacinas, né? A Coronavac, a Pfizer, a AstraZeneca. Nós noticiamos recentemente aqui em Sertânia uma senhora, né, de 83 anos que teve uma reação adversa um dia depois de tomar a vacina. Pelo mundo, né, a Europa agora, alguns países voltaram, mas 16 países da Europa tinham suspendido a utilização da vacina AstraZeneca por relatos de mortes depois de pessoas que foram inoculadas com a vacina. Então, se o problema é tão grave, tem que ser abordado inicialmente. Vamos ver se eu separei mais para vocês aqui. Gente, para finalizar, esse é o último vídeo, tá? É o último vídeo, vamos finalizar aqui. Eu preciso que vocês prestem atenção, é um médico otorrino, Carlos Nigro. Ele está falando aqui do que ele considera a farsa da pandemia. E ele faz uma escala aqui, um resumo de como uma farsa foi levando a outra até a gente chegar no ponto em que nós estamos. Preciso só achar o ponto exato do vídeo aqui onde ele começa a falar. Só um minuto. No final das contas. Certo? E recomendamos até aquela
Vou passar para vocês aqui o vídeo. Para você só localizar aqui, gente, o momento exato que eu começo a falar. São proteicas, são de social, 5, quarentena. Tá. Ele está aqui enumerando as faces, tá? Segundo ele, as faces o passo a passo das faces que levaram a esse quadro caótico que a gente vive. Esse vídeo é o último, a gente vai acabar, sei que está com 1 hora de transmissão. Quem ficou até aqui, obrigado. Esse vai ser o último vídeo e a gente vai acabar, tá? Tá lá no canal Coalizão Convergências. Eu peço a vocês que ouçam esse vídeo e na sequência a gente vai encerrar. Então, só um minuto, eu vou sair aqui da tela. Vamos lá. PCR, 2, os assintomáticos, 3, as máscaras, 4, distanciamento social, 5, quarentena, 6, lockdown. Uma farsa leva a seguinte, entendeu? Então, a do PCR, eu vou tentar ser bem esquemático, porque senão não daria tempo de eu... Não vou destrinchar muito, mas depois deixa para outro dia. Quanto ao PCR, a OMS inventou, graças a um trabalho alemão, que é bastante condenado pelo Dr. Heiner Fulmich, ele já fez um processo em cima desse trabalho alemão, que foi a base para o diagnóstico do número de casos da pandemia na Alemanha, e depois usado também pela OMS. Essa é a base do processo dele, onde o PCR foi adotado pela OMS como sinônimo de Covid. O que é isso? O PCR é um exame que detecta partículas virais na rinofaringe. Essas partículas virais são proteicas, são comuns a vários vírus, a muitos vírus. E dependendo da quantidade de partículas detectadas relacionadas ao coronavírus 2, é que dá o positivo, para vocês terem uma ideia. Só que o vírus encontrado ou seja, ele mesmo tem muitos falsos positivos, tá bom? Porque se for feito muitos ciclos, chega a dar 100% de positivos. Por isso que não sei se vocês já ouviram falar de alguns casos que o PCR é positivo na Coca-Cola, no mamão, no kiwi. Por quê? Porque por causa dessa sequência de ciclos que, no final das contas, algumas proteínas vão acabar achando e vão acabar relacionando ao vírus. Mas o ponto fundamental daí o PCR é um exame, não é a doença. O COVID, o que significa COVID? É Coronavirus Disease, ou seja, a doença do coronavírus. E esse exame detecta as partículas virais relacionadas ao coronavírus. Então é por isso que é que nem confundir você encontrar pneumococcus na rinofaringe com pneumonia. Então vamos dizer que você faça uma cultura de pneumococcus na sua rinofaringe. Daí o médico fala para você: senhor, o senhor está com pneumonia. Daí ele fala: mas eu não sinto nada, eu estou ótimo. Não, mas está sim, porque a gente descobriu pelo exame que a gente fez aqui na sua garganta. Mas não, isso é uma confusão básica do médico, que nenhum médico poderia confundir o agente etiológico com a doença. Se você encontra um vírus na faringe, que seja qualquer vírus, mas a pessoa não tem doença, ela não está doente. Então, essa é a primeira fase. É por isso que vocês encontram sempre, na Itália, na Alemanha, em todos os lugares do mundo, pacientes que sofreram infarto agudo do miocárdio ou traumatismo crânioencefálico e dá a causa de mortes COVID, porque foi encontrado PCR positivo. E segundo a OMS, PCR positivo igual COVID. Com isso, o número de casos da pandemia, principalmente lá no início, já explodiu desde cedo, por causa dessa correlação estranha, porque o paciente podia não sentir nada e ter o PCR positivo, então era dado como COVID. Então essa é a primeira confusão básica, que é confundir um exame que detecta um vírus com a doença. Eu não sei se eu fui claro. Acontece que daí essa farsa leva à segunda farsa. Se o PCR positivo significa que a pessoa está doente, então como existem pessoas assintomáticas? É impossível. Então a pessoa está doente e não sente nada. Então essa é a segunda farsa, dos assintomáticos, porque a primeira farsa leva à segunda farsa. Os assintomáticos nunca existiu em doenças infecciosas na medicina. Você nunca viu um paciente com gripe assintomático. Você nunca ouviu falar de um resfriado assintomático. Você nunca ouviu falar de um paciente com pneumonia assintomática e por mais que se encontre um pneumococcus, tá bom?
essa farsa do assintomático foi uma consequência lógica do PCR positivo igual Covid, ok? Então, agora, daí se as pessoas estão... Daí vem a terceira farsa, decorrente da farsa dos assintomáticos. Se as pessoas com doença, nós sabemos que uma paciente com doença infecciosa facilmente transmissível, transmite a doença, e se existe doentes assintomáticos, então todas as pessoas que estão assintomáticas estão transmitindo doença para as outras pessoas. Então, já que não sabemos quem é ou não aquele que realmente diferenciar o assintomático, entre aspas, da pessoa saudável, que no final das contas, clinicamente é a mesma coisa, então todos devem usar máscara. Essa é a terceira farsa, que decorrente dos assintomáticos, já que os assintomáticos são doentes que nós não sabemos quem são, então todos devem usar máscara. Até 2019, máscaras sempre foram usadas por pessoas doentes, com doenças infecciosas respiratórias, e por cuidadores, que sejam médicos, enfermeiros, cuidadores de idosos, para se proteger dessa pessoa que está com essa doença infecciosa, até mesmo para não transmitir doença para alguma bactéria, algum vírus, para uma paciente, uma pessoa com um estado de saúde muito deprimido, tá bom? Nunca foi usado máscaras para pessoas saudáveis se protegendo de outras pessoas saudáveis, muito menos no ar puro, respirando ar puro nas ruas, nas casas, mesmo nos shoppings. É o ar puro. Ali o ar de uma máscara é muito menos saudável por causa de concentração de baixa concentração de oxigênio, por causa da maior concentração de bactérias e fungos e vírus, do que o ar puro. Essa foi a terceira farsa da máscara. Já que as pessoas... Daí vem para a quarta farsa do distanciamento social. Daí eles fazem aqueles trabalhos onde descobrem que uma pessoa tossindo ou espirrando forte, o vírus chega... As partículas, as gotículas de Pfizer, as gotículas de saliva, chegam até a 2 metros de distância. Bom, se as pessoas que estão saudáveis podem, de repente, conversar respingando um pouco de saliva, eles estão transmitindo para as pessoas até 2 metros de distância. Daí é a quarta farsa. É mentira isso, mas decorrente das outras farsas. Logo, as pessoas têm que ficar distanciadas uma das outras por mais de 2 metros. Aí vem a quinta farsa, da quarentena. Veja só, até 2019, nenhum médico estudou na faculdade, nos livros de epidemiologia, de infectologia, que em caso de uma epidemia ou de uma pandemia global, pessoas saudáveis deveriam ser mantidas em quarentena. Nós sempre estudamos, não só pela teoria da infectologia e da epidemiologia, mas também pelo histórico, desde sempre, da história da medicina, que num caso de uma epidemia, os pacientes, os doentes, devem ser isolados. Com isso, eles têm que ser feito um diagnóstico rápido, precoce dos doentes, para que sejam isolados em suas casas ou nos hospitais. Sempre foi assim. E quarentena para aquelas pessoas que são os contactantes, aqueles que tiveram contato com esses doentes. É por isso que a gente ouvia antes um navio que chegava e tinha uma pessoa lá que estava com uma doença infecciosa grave, então todos os tripulantes são mantidos em quarentena. Quarentena pelo período de incubação da doença. Então, quarentena de pessoas que tiveram contato com doentes. Por qual período? O período de incubação dessa doença. Aí depois, vamos dizer que passou 5, 7 dias, as pessoas mantêm-se saudáveis, elas estão liberadas para o convívio social. Então, sempre na história da medicina, epidemias foram isolamento precoce dos doentes e quarentena dos contactantes. Só que na hora que descobriram, por meio de todas as farsas anteriores, que uma levando a outra, que pessoas saudáveis são doentes, então quarentena de todas as pessoas saudáveis. Invenção de 2020. Invenção. É uma farsa atrás da outra. Então, após essa invenção da quarentena, como fazer com que as pessoas realmente não saiam de casa, não vão para a praia, não tomem sol? Como? Lockdown. Fechar tudo. Proibir as pessoas não terem para onde ir e estado de sítio, ninguém sai para a rua, para manter todas as pessoas em casa. A quarentena de todas as pessoas saudáveis.
Então essa é a sexta farsa. Outro pacote que eu poderia falar. Então, gente, voltando aqui para finalizar, usamos aqui fontes de especialistas, né? O último que falou agora foi o Dr. Carlos Nigro, que é otorrino, grande estudioso, grande pesquisador sobre o tema. Encerramos por aqui a transmissão, agradecendo. Tem alguma pergunta, Edu, para algum comentário para falar aqui? Veja se tem algum comentário. Comentário tem. Para a gente falar aqui para encerrar. Comentário aqui. Maria Denise Ferreira, boa noite. Tá complicado, viu? Nas eleições, nenhum político se incomodou com a doença, agora é que vem dar de João sem braço. Pois é, a gente falou disso aqui no início da live. Naldo Duarte diz, boa noite, é lamentável, tem gente passando fome, muita gente passando fome, né? O pobre cada vez mais pobre, como disse o diretor da OMS, por conta dessas medidas. Antes que eu esqueça, gente, veja só, o médico agora que acabou de falar, Carlos Nigro, ele fala em relação à quarentena, de isolar a pessoa doente. A gente sabe que esse vírus está no ar, então esse lockdown total, inclusive os prefeitos e o governador, estão dispostos a usar a repressão policial contra o cidadão, para manter o cidadão preso na própria casa, né? Enquanto para botar um bloqueador de celular num presídio é a coisa mais difícil do mundo, né, gente? Para rastrear um traficante, um bandido é a coisa mais difícil do mundo. Mas como o cidadão de bem não reage, fica fácil agir contra ele. Mas enfim, esse lockdown de 5 dias, como eles vão fazer agora, a partir da quarta-feira, se todo mundo ficar em casa, vai haver um declínio da curva de contaminação. Isso é óbvio, mas um dia vai precisar abrir a porta, né? A não ser que soldem as portas das casas, igual o prefeito de São Paulo estava fazendo lá, soldando a porta da loja, né, para ninguém sair, aí a gente morre de fome dentro de casa. Mas se um dia abrirem as portas, quando a gente sair para o convívio, o vírus vai voltar a circular. Então, se a preocupação fosse realmente com a saúde, seria investir num tratamento prévio, né, como a gente trata a gripe, como trata tantas outras doenças, para evitar que essa doença chegue na sua forma grave. Mas vamos continuar aqui com alguns comentários. Esse comentário é interessante, veja só, e é uma dúvida pertinente. Vamos falar isso para encerrar, tá? O erro dos políticos não justifica que outras pessoas também errem. Isso é da Sueli Tenório de Souza. O problema é a falta de consciência. Pessoas que podem ficar em casa não precisam aumentar a quantidade de gente nas ruas. Sair sem necessidade. Uma coisa é sair para trabalhar, fazer compras, para abastecer a família, tratar a saúde. Outra coisa é ficar passeando, batendo papo, bebendo e farrando pelas ruas. Fingir que a doença não existe não vai fazer que ela desapareça. Consciência, irmãos. Criticar os assalariados não é a solução. Muitos assalariados públicos estão trabalhando sob pressão porque também tem família para sustentar. Foi isso que eu falei, Sueli. Que a gente entende a pressão dos funcionários públicos, dos agentes públicos, né? Vigilância sanitária, guarda municipal, polícia civil e militar. No começo do vídeo, se você voltar, você vai ver que eu falei isso aí. A gente entende a pressão. Agora veja só, o preço para você, para um agente desse, manter o seu emprego em determinadas situações, como a gente está vendo pelo Brasil afora, é matar uma família de fome. Então você acha que vale a pena uma pessoa dessa, ou se for o seu caso, manter o seu emprego matando uma família de fome? A gente demonstrou aqui, por aspectos jurídicos também, que esse tipo de medida é inconstitucional. E a própria lei diz que ninguém é obrigado a seguir uma ordem ilegal. Então fica aí também para a sua meditação em relação a isso. Em relação à consciência das pessoas, repito, se o problema é tão grave como a gente está vendo, que é grave, mas está sendo agravado ainda mais por medidas errôneas, trata-se então no começo, como milhares de médicos ao redor do mundo, no Brasil, em todo canto, está dizendo que tem eficácia, que funciona, que estão tratando pessoas no início da doença, com abordagem precoce. Assim, quantas pessoas que se foram ainda poderiam estar aqui? Gente, para finalizar realmente aqui agora, isso é um crime contra a humanidade. E
que Deus permita, e Ele há de permitir, que essas pessoas respondam por esses crimes que estão cometendo. Já vamos com mais de 1 hora, então vamos encerrar aqui a transmissão. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Nós cortaremos alguns trechos desta transmissão para que fique mais fácil para assistir. Algum comentário? No caso, só deixar claro, no caso, esses políticos, né, que estão fazendo politicagem em cima do vírus, realmente, essas pessoas elas têm que pagar pelo crime que elas estão cometendo. Existe já uma movimentação de advogados, tá, nacionais e internacionais, para que isso se concretize, chamar essas pessoas à responsabilização, utilizando inclusive o mesmo código do Tribunal de Nuremberg, que foi quem julgou os nazistas. Tá, gente? Mais para frente a gente vai abordar esse tema também. É isso. Obrigado a todos que nos acompanharam. O áudio chegou bacana no final. Então, gente, valeu por nos acompanhar. Até uma próxima transmissão.